Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui gravando mais esse vídeo. Quero ler aqui a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu vou abordar 3 tópicos nesse vídeo. O primeiro, perdoar não é esquecer. O segundo, quando perdoar, não toque mais no assunto. E o terceiro, aceite o perdão de Deus. O perdoar não é esquecer, porque há uma confusão muito grande nessa questão aí do perdão. As pessoas perdoam e pelo fato de não ter esquecido, ele acha que não perdoou. Primeiro, irmão, quero deixar bem claro, você é obrigado a perdoar. Porque é perdoando que você recebe perdão de Deus. Então você tem que perdoar. Se você está com dificuldade de perdoar, tem pessoas que têm mais dificuldade de perdoar. Então você deve orar ao Senhor. Falar, Senhor, coloca o perdão no meu coração, porque de mim mesmo não estou conseguindo. Faça uma campanha, consagre, mas apresente isso ao Senhor até você conseguir perdoar. Até conseguir, irmãos. Não é orei uma vez, não, é até conseguir perdoar. Como que você sabe que perdoou? Quando você não tem mais o desejo da vingança. Quando no seu coração você não fica assim, eu quero que Deus trate com ele tudo que ele fez comigo, ou que ela fez comigo. O dia que você não pensar assim, você perdoou. O dia que você pensar diferente, Senhor, não permita que ele pague aquilo que ele fez comigo, eu já perdoei. Quando alguém tomar um dinheiro emprestado de você, e você vê que ele não vai te pagar, você perdoa. Chega e fala, Senhor, eu perdoo aquele dinheiro daquele irmão. E não fique mais tocando no assunto. Não fala, olha, aquele irmão, ela cega, ele emprestou de mim e nunca pagou. Não, não toque mais no assunto. Isso é o perdão. Perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer, você não tem esse poder. Quem tem esse poder é só Deus que tem o poder de esquecer, você não. Mas perdoa. Segundo tópico, quando perdoar, não toque mais no assunto. Irmão, isso acontece muitas vezes entre casais. Um dos cônjuges, o esposo ou a esposa, cometeu algo, às vezes, terrível com o outro. E ele perdoou e manteve junto. Só que volta e meia tá ali jogando na cara. Olha, o que você fez comigo eu não esqueci não. Eu te perdoei, mas não esqueci. Não, irmão, não joga mais na cara não. Larga a mão, não fica falando com os outros também. Olha, ele é bonzinho hoje, mas ele já fez isso e isso comigo. Não fica falando assim com os outros não. Para, você não vai conseguir esquecer, mas não fica mais tocando no assunto, não toque mais no assunto, deixa para lá. Larga a mão disso. O terceiro ponto, aceite o perdão de Deus. Quando você cometer algo, peça perdão a Deus e aceite o perdão. Porque o maligno, ele vai estar no seu ouvido o tempo todo falando, olha, você pensa que você não fez isso, aquilo outro? Você diz que é crente, estava fazendo isso, aí você fala, ô Senhor, me perdoa. Aí você pede perdão. Aí amanhã você está de novo, ô Senhor, me perdoa. Eu vou contar para os irmãos uma experiência que eu tive. Uma época, eu passei por uma fraqueza espiritual e fiquei um tempo sem congregar. Não desviei, mas fiquei sem congregar. E quando eu reconciliei para a casa do Senhor, eu chamei o pastor e expliquei para ele algumas coisas que eu tinha feito, falei, me confessei. E houve ali um perdão por parte de Deus, porque o que é tratado na terra é tratado no céu. Mas teve uma única coisa que eu não confessei. Eu esqueci. Não que eu não quis, eu esqueci. E um dia eu estava no culto, sabe aquele culto que você tem certeza que se Jesus voltar, você vai direitinho para o céu? Aquele que você está assim abençoado, ô Senhor, volta logo. E eu estava daquele jeito. E veio algo no meu intelecto, na minha mente, que eu acredito que seja um maligno, e disse assim, você acha que você ia para o céu? E aquele dia que você fez isso, isso, isso? Irmãos, naquela hora foi um balde de água fria na minha cabeça. Foi uma tristeza que bateu em mim. O que aconteceu comigo? Me deu aquela tristeza, e eu pedi uma oportunidade no culto, a emoção bateu tão forte que eu pensei, eu tenho que confessar isso hoje, eu vou confessar para a igreja toda. Não precisa disso, viu, irmãos?
Não há essa necessidade, mas isso aconteceu comigo. E eu fui pedir oportunidade e confessei para a igreja toda. Falei, irmãos, tal dia assim, assim, eu fui em um determinado lugar, que eu creio que não era um lugar de determinação de Deus. E falei. Quando eu terminei de falar, a igreja, o pastor falou assim, irmãos, quem concorda nós perdoar, porque o que é tratado na terra é tratado no céu. Vamos perdoar, irmão Fábio, a igreja perdoou. E eu aceitei o perdão de Deus total naquele dia. E aí quando nós terminamos de orar, eu lembro de uma irmã chamada Irmã Maria, ela chegou até mim e disse assim, irmão Fábio, eu vi você todo de branco. Seu cabelo era branco, sua sobrancelha era branca, sua roupa era branca, seu sapato era branco. Então Deus está te libertando de algo, neste momento eu senti a libertação. Irmãos, e tinha algo que, como diz o apóstolo Paulo, um espinho na carne, tinha algo que me incomodava sempre. Eu vivia sempre em oração e jejum porque aquilo me incomodava. Aquilo trabalhava na minha mente. E a partir daquele dia, irmão, aquela tentação nunca mais eu tive. Foi tão bom. Então o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, esses 3 tópicos. Perdoar não é esquecer. Quando perdoar, não toque mais no assunto. Eu quero também abordar a seguinte questão. Quando você perdoar o seu amigo cometeu algo contra você, você perdoa ele. Mas quando você perdoa aquele amigo que ele era de dentro da sua casa, ele participava das suas coisas, ele estava na sua cozinha, mas de repente ele fez algo terrível com você e você perdoou. Não quer dizer, irmão, que porque você perdoou, obrigatoriamente, você tem que ter aquela mesma junção que você tinha antes. Não quer dizer. Tenha ternura com o seu amigo. Diga para ele assim, olha, é uma frase muito dita por Che Guevara. Dizem que foi Che Guevara que disse essa frase, que diz assim, ainda que endureças, não perca a ternura. Che Guevara não era servo do Senhor, mas essa frase é bem aceita. Seja para o seu amigo com bastante ternura, olha, eu te perdoei, você continua sendo meu amigo, mas aquela proximidade que nós tínhamos, acho que não é mais legal. Não minta para o seu amigo, não fique evitando ele com mentiras. Olha, eu não vou estar em casa, eu não posso te atender agora, eu não vi sua ligação, não faça isso. Seja, olha, para evitar aquilo que aconteceu entre a gente, que eu acho que foi por causa da proximidade, que nós estávamos muito próximos, vamos continuar sendo amigos, mas vamos manter uma certa distância. Estamos sempre orando um pelo outro. Seja sincero, irmão, mas com bastante ternura, com mais ternura até do que isso que eu falei. Que às vezes eu sou meio duro em palavras e eu preciso de mais ternura. Tenha mais ternura, para não machucar de novo o seu amigo. De repente você foi machucado e agora você estaria machucando ele. Para não machucar seu amigo, ora ao Senhor e peça palavras para você falar para ele. Fala, Senhor, eu não quero mais ele junto de mim, porque eu tenho preocupação de acontecer aquilo novamente. Eu conheci o caráter dele agora, eu sei do que ele é capaz, ele me machucou, ele me envergonhou. Eu perdoo meu amigo, eu nunca quero que o Senhor faça que ele passe por isso, papai. Ajuda ele, abençoe ele em todos os caminhos. Mas eu não quero mais ele dentro da minha casa. E peça ao Senhor uma ternura para você falar com seu amigo de forma que você não vai machucá-lo ou machucá-lo. Mas isso é o perdão, irmão. Perdão, os 3 pontos, eu vou ser redundante agora. Perdoar não é esquecer. Quando perdoar, não toque mais no assunto e aceite o perdão de Deus. Quando o maligno vir no seu ouvido, olha, você cometeu isso, sangue de Jesus tem poder, diabo, sai de perto de mim. O Senhor Deus já me perdoou e eu aceito o perdão de Deus. E que Deus te abençoe grandemente a sua vida. E nunca esqueça de orar pelo irmão Fábio, que nós somos carentes das orações.